E agora a gente vai falar um pouco sobre... Vou falar aqui para três, que é um assunto muito importante. Nós vamos falar um pouco sobre como produzir plantas medicinais aliado ao cumprimento da legislação. O bate-papo vai acontecer agora, aqui no estúdio Colmeia, e quem vai mediar esse bate-papo vai ser a Marta Barbosa dos Santos, que é mestre em Administração Rural e Desenvolvimento. Marta, é com você. Bom dia a todos que estão conosco na Agroteams Virtual 2020. E falar de farmácia viva e plantas medicinais é muito bom, porque aqui no estado do Tocantins nós estamos com esse projeto desde 2016. E aí, tendo como objetivo fortalecer a gestão da base produtiva da agricultura familiar em plantas medicinais. E tenho conosco a doutora Ana Prades, que ela é consultora e também coordenadora da Farmácia Viva em São Bento, Santa Catarina, a doutora Daniele, da Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, e a doutora Josiane, doutora consultora da Fiocruz, no Rio de Janeiro. São essas nossas palestrantes, e que vamos construir nesse processo, esse programa no estado do Tocantins. Então, chamamos a doutora Daniela, da Secretaria da Agricultura Familiar do MAPA. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Como a Martinha falou, eu sou a Daniela. Eu trabalho na Secretaria da Agricultura Familiar, sou da equipe do Marco Pavarino e da Tarsila por ativismo. Tá? Primeiramente, eu quero agradecer, Martinha, pelo convite. Né? Já é o terceiro ano consecutivo que nós trazemos o nosso projeto de plantas medicinais aqui para a Agroteams. E sempre presente na Agroteams, né? Quando não como palestrante, como participante. Agradecer a nossa superintendência também de agricultura do estado, que também se faz presente em todas as Agroteams, né? Eu vou fazer uma introdução rápida, espero não me exceder no meu tempo. Logo após a minha introdução, a minha colega Josiane, que é a minha parceira de projeto, vai fazer o complemento para depois a Ana finalizar aqui a nossa apresentação, né? O objetivo desse convite é para a gente falar um pouquinho do projeto de plantas medicinais e fitoterápicos que tem em parceria o Ministério da Agricultura e a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Esse projeto, a gente já vai para a terceira etapa desse projeto e a gente já vem colhendo alguns frutos desde o primeiro ano, né? Desde da avaliação de legislação, desde capacitação, né? E eu acho que uma bem importante, um fruto bem importante que a gente colheu foram os mapeamentos que a gente realizou, né? Nós realizamos em 8 municípios, Natal, Rio de Janeiro, Montes Claros, Macapá, Belém, Marabá, Palmas e Foz do Iguaçu. Nós realizamos 27 mapeamentos de espécies de plantas medicinais. Então, quer dizer, hoje nós temos mapeadas 20 espécies, utilizando a metodologia de cadeia de valor desenvolvida pela GIZ, que é uma cooperação alemã, que é uma parceira nossa também do nosso projeto. Tá? E para fazer esse mapeamento, qual que é o critério que a gente usava? Né? A gente utilizou o critério econômico, social e ambiental, onde no próprio momento da realização do mapeamento, as pessoas envolvidas que vão desde a produção até o comprador final está envolvido. Então, ali, por exemplo, em Palmas, nós tivemos mapeadas as 4 espécies de plantas medicinais, que é a hortelã, a macaúba, a sucupira e a babosa, tá? Onde desde esse mapeamento a gente vem desenvolvendo ações no estado e em todo o restante do Brasil. Inclusive, a gente levou uma representante do estado, a Marta, para a maior feira de produtos orgânicos e fitocosméticos do mundo, em Nuremberg, em 2018, na Alemanha, tá? Onde ela pôde perceber e visualizar como é esse mercado, porque a gente tem esse objetivo no projeto
da criação de mercado, né? O produtor precisa comercializar esse produto, desde medicamento ou fitocosmético ou até mesmo alimento. E desses mapeamentos surgiram alguns gargalos que se repetiram em todas esses 8 lugares que nós fomos, né? Então, onde que a gente pôde perceber o maior gargalo é a capacitação, né? A gente também pôde perceber a falta de assistência técnica, falta de capacitação na legislação sanitária, boas práticas de produção, né? E surgiu, por que que a gente está aqui? Isso aqui já é um resultado do projeto, do mapeamento, né? Uma dos gargalos foi essa curiosidade em conhecer, não só curiosidade, né? Essa vontade de conhecer como funciona a farmácia viva. Por isso que a nossa Ana está aqui presente para apresentar o que ela está desenvolvendo lá no município dela e que é possível sim o agricultor familiar comercializar o seu produto, a sua matéria-prima, e com o município ou com o estado, e depois esse produto ser disponibilizado no SUS, né? No nosso SUS, que inclusive hoje a gente está através dele, enfim. Então é isso, né? Esse projeto já, como eu falei, vem desde 2016, com a parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, onde agora nessa próxima etapa a gente vai qualificar a base produtiva, tá? A gente precisa qualificar essa base para que o produto final tenha qualidade e tenha mercado, porque o mercado existe, a gente precisa gerar produtos de qualidade para esses mercados que estão aí abertos, né? De alimento, de aromáticas e condimentares. Tem o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem o PA, que já comercializa plantas aromáticas e condimentares. Tem a própria farmácia viva, que muita gente desconhece essa possibilidade de comercialização, né? A gente precisa colocar os produtos do agricultor familiar a gente precisa colocar os produtos do agricultor familiar nas prateleiras, nas farmácias, na indústria de cosmético, né? Para poder gerar renda para essas comunidades, tá? O nosso público beneficiário são os agricultores familiares, os pequenos agricultores, os povos indígenas, os quilombolas, tá? O pessoal da reforma agrária, os pescadores, enfim, todo mundo que está no campo, que está produzindo. Então, eu acho que é isso, né? Fazer essa qualificação, promover essas cadeias de valor, né? No estado mesmo, a gente tem, aí no estado do Tocantins, muito potencial no desenvolvimento dessas 4 cadeias, né? Inclusive, o foco vão ser nas 4 cadeias, mas a gente vai focar hortelã, macaúba, sucupira e babosa, mas a gente não vai desconsiderar as outras espécies do bioma, né? Então, a gente precisa também utilizar as outras espécies que existem aí nesse bioma tão rico que o estado abrange. Então, eu acho que eu fiz essa abertura bem rápida mesmo, falando do projeto, falando dessa parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, da nossa continuidade, do papel do articulador local, que eu acho que isso aí a Josi pode dar fazer uma fala também, que nós precisamos do apoio, que a gente não consegue nada sozinho, a gente precisa do apoio do Estado também, a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa dos nossos colegas, da nossa superintendência, enfim, é um projeto de sucesso, tá? Que vem passando por alguns governos, enfim, e todos é bem aceito em todos os lugares onde a gente leva, com quem a gente conversa, e está trazendo resultados muito positivos. Tem, inclusive, outros projetos, por exemplo, lá no Sul, que é a diversificação do tabaco, né, da cultura do tabaco. Eu acho que a Ana também depois pode falar mais alguma coisinha, se couber na apresentação dela,
né? Então, lá no sul, a gente está trabalhando também com as plantas medicinais na diversificação da cultura do tabaco. Então, eu acho que é isso, eu não vou me alongar, porque a Josi vai fazer um complemento, e depois a Ana vai entrar falando dessa importante temática e gargalo que a gente hoje está passando, que é essa comercialização e colocar nossas plantas medicinais, as nossas plantas medicinais da agricultura familiar no SUS. É isso, queria agradecer novamente. Obrigada, Marta, por esse convite, tá? E vamos ficar aqui aguardando até finalizar. Obrigada, viu? E estamos à disposição, tá? O Ministério da Agricultura, nossa coordenação geral, e estamos à disposição. A nossa superintendência aí no estado também é o nosso braço aí, é o braço do Ministério no estado, então eles têm também total condição de apoiar todos vocês aí. E é isso, a gente está aqui para ajudar, tá bom? Para contribuir e para somar aí essas ações no estado do Tocantins. Parabéns por essa iniciativa, por essa agrotins diferente, né? Vamos dizer assim, nessa live. Então é isso. Obrigada, Martinha. Obrigada, Seagro. Josi, por favor, se você puder, me complemente aí no que eu deixei passar. Muito bom, Daniela. Então passaremos para a doutora Josiane, consultora da Fiocruz e doutora da Universidade do Pará. Olá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Alô? Ok. Tá, porque agora nesses novos tempos a gente tem que perguntar como é que todos estão ouvindo. Bom, antes de mais nada, agradecer, né? Bom ver aqui a Dani, a Ana, que veio dar uma contribuição para a gente, se agregando a esse grupo aí que pelo falecimento da agricultura familiar, das farmácias vivas, das plantas medicinais e dos saberes tradicionais. Agradeço, Marta, o convite para a gente poder falar um pouco do projeto de cadeias de valor. E vale ressaltar um pouco, eu estava acompanhando antes de iniciar a fala do outro painel, que vai muito ao encontro do nosso projeto, né? O projeto em plantas medicinais, ele surge num contexto da Política Nacional de Plantas Medicinais, né, onde a Fiocruz compunha o Comitê Nacional, né, que fazia toda a gestão da política nacional, juntamente com, na época, o MDA, hoje MAPA, e nós, a partir de todas as diretrizes, né, de valorização dos agroecossistemas, dos saberes tradicionais, nós propusemos um projeto que não vislumbrasse apenas as relações de comércio farmacêutico propriamente dito, mas como prevê a política nacional, como que a gente consegue agregar valor a esses produtos que são gerados a partir desses conhecimentos tradicionais, desses saberes tradicionais, dessas práticas tradicionais e desses modos de cuidados tradicionais, né? Então, atravessamos os governos, né? Fomos passando por processos de mudanças, né? Mas, embora esses momentos, né, de mudança, nós conseguimos dar continuidade ao projeto. Então, o objetivo do projeto é mapear essas cadeias, né? E aqui a gente está falando do valor no sentido de transformar a cadeia produtiva, que normalmente a gente enxerga essa cadeia como algo desconectado e sem relações intracadeias, num processo de relações intracadeia, né? Então, nós propusemos esse projeto que foi realizado em 5 biomas, né? Não realizamos esse projeto no bioma Pantanal, né? E nesses 5 biomas, englobando
8 cidades, né? 4 regiões, com exceção do Cerrado, do Centro-Oeste. O Cerrado ele foi contemplado na medida em que nós fizemos oficinas em Marabá e no Tocantins, que estão ali na região de transição Cerrado-Amazônia. Então, nós conseguimos mapear essas 26 espécies a partir de uma metodologia utilizada, que foi a metodologia das cadeias de valor, né? E o que essa metodologia possibilita? Essa metodologia possibilita a estruturação de mapas, né? Esses mapas eles são construídos de forma participativa com os próprios agricultores, né, com todos os envolvidos no processo produtivo. E, a partir desse mapeamento, né, nós conseguimos estabelecer, junto com os agricultores, pequenos agricultores ou associações, estabelecer uma visão de futuro, né? O mapa vai me dizer como eu estou nesse exato momento. E, a partir da visão de futuro, a gente estabelece essa visão a partir do quê? Do diagnóstico dos gargalos e das potencialidades. Tá? Então, a partir desses gargalos e potencialidades, a gente vai articular um conjunto de ações e atividades que vão tentar sanar esses desafios que a gente enxerga na cadeia a partir desse diagnóstico e atender as demandas de cada uma dessas cadeias, que no total foram 26 espécies, né, definidas e concordadas a partir desse coletivo de pessoas que estavam envolvidas na produção dessas espécies vegetais. Tá? Então, o que nós detectamos, como a Dani já falou, que foi diagnosticado a partir desse mapeamento, onde você forma o mapa, né, desenha o mapa, onde as pessoas que estão produzindo conseguem enxergar o seu modo de... Né? Então, a gente faz um desenho que é possível o próprio agricultor, o empresário, o pesquisador, verificar onde estão as potencialidades e os gargalos dessas cadeias. Né? E no que nós fizemos esse mapa e preparamos, né, organizamos uma visão de futuro, ou seja, como que a cadeia está nesse momento e como que ela deveria ser, qual o melhor dos mundos, né, para essa cadeia, a gente tem que ir desenvolvendo atividades a partir desses desafios. E um dos desafios que surgiram, como exatamente foi colocado aqui pelo painel anterior, que é a questão das políticas públicas e das capacitações. Né? A gente só vai conseguir estabelecer realmente essa relação de fortalecimento dessas cadeias se nós conseguirmos capacitar os nossos agricultores e todos os elos da cadeia nesse modelo de produção da cadeia de valor. Então, nesse contexto, nós mapeamos, né, diagnosticamos a necessidade de capacitação no campo da legislação, tá? E na legislação a gente vai falar da legislação fitossanitária, mas também da legislação no que concerne aos alimentos, né? Como que, na verdade, um conjunto de cadeias de valor, como, por exemplo, a cadeia do babaçu lá no norte, ou mesmo a cadeia da sucupira, que nós mapeamos aí no Tocantins, como que a gente consegue fazer com que elas atendam às legislações, porque isso constitui um verdadeiro gargalo no processo produtivo, no processo de comercialização e de aquisição, né? Bom, então, a legislação, né, sanitária e também da agricultura. Outra coisa que surge também como demanda são capacitações no que se refere às boas práticas de cultivo e manejo, né? Capacitar os agricultores para que eles possam compreender, conhecer as políticas públicas e acessar essas políticas públicas, e no contexto mais do Sistema Único de Saúde, das farmácias vivas. Compreender o que é uma farmácia viva, como que eu posso ter um horto de farmácia viva, como é que eu posso dialogar com o Sistema Único de Saúde, como que eu posso dialogar com os sistemas municipais de saúde, né, com a minha prefeitura, com a minha
da saúde, para que o agricultor possa também ver na farmácia viva uma oportunidade de não só econômica, mas também de valorização das suas próprias práticas, valores e também de preservação da biodiversidade do Brasil. Né? Então, a gente fez isso exatamente nas diversas regiões, porque nós entendemos que nós somos riquíssimos em biodiversidade, em sociobiodiversidade, né? Os pequenos agricultores ou os agricultores familiares, eles estão nesses espaços, nesses territórios, com as suas práticas, com os seus saberes, e é urgente que nós possamos aliar, fazer essa relação entre o conhecimento e as práticas tradicionais e os conhecimentos acadêmicos. Né? Então, nós precisamos estabelecer uma estratégia de ação de conhecimento participativa também, porque não adianta só eu querer do agricultor o trabalho dele sem o reconhecimento do valor desse trabalho e sem também disseminar a importância do seu conhecimento para as práticas de cuidado em saúde, mas também para as práticas tradicionais da agricultura, né? Porque, como foi muito bem dito aqui, essas populações que estão na floresta, né, que se a gente pensar na Amazônia, é importante a gente fazer uma distinção entre a Amazônia e os demais biomas, né, principalmente porque nós vamos encontrar, e aí a gente também inclui o cerrado, óbvio, né, a gente vai encontrar muita produção extrativista, então a gente vai encontrar andiroba, a gente vai encontrar o babaçu, a gente vai encontrar o piqui, e naquilo que foi colocado há pouco pela professora Conceição e pela convidada, a professora da UNB, a professora Tainá. Então, esses valores são importantes para que a gente trabalhe um processo de consumo consciente, de comercialização consciente e principalmente de abertura de mercados diferenciados. E aí a gente vai dar um destaque para o Sistema Único de Saúde. Ou seja, é possível que um agricultor familiar, de forma alternativa, consiga produzir plantas medicinais, um horto medicinal, onde o município possa adquirir esses insumos produzidos. É possível que, em articulação com a pesquisa, a ciência, né, essa produção ela seja qualificada, eu consigo estabelecer critérios de qualidade, de rastreabilidade para essa produção, para que ela entre de forma qualificada no Sistema Único de Saúde, com segurança e eficácia, e também a discussão do uso racional. Tá? Então, também, como falou a Dani anteriormente, com a experiência das oficinas de cadeia de valor, nós verificamos a necessidade também de não só fechar no escopo da indústria farmacêutica ou de medicamento ou de fitoterápicos, mas também verificamos a necessidade, por demanda, por uma pressão que existe dentro desses grupos, né, que é uma demanda reprimida por fitocosméticos e também pelas plantas medicinais no contexto da alimentação, né? Como condimentares e alimentares, né? No caso dos chás e etc. e tal. Então, é um projeto muito ambicioso, que a gente tem ele debaixo dos braços e trata ele com muito carinho, porque a cada momento, a cada passo que a gente dá, a gente vai descobrindo novas necessidades, novas demandas e novas formas de fazer, né, e de produzir esse projeto, de fazer esse projeto se tornar uma realidade. Né? Então, esses momentos como a Agrotins, já acho que é a terceira ou quarta Agrotins que a gente participe agora nesse contexto de pandemia à distância, né? A gente traz agora a Ana Prades aqui um pouco para contribuir também. Então, a Ana Prades, assim, ela é super especial para a gente, porque ela trabalha com farmácia viva lá no Rio Grande do Sul, né, em São Bento do Sul. É uma pessoa que trabalha a farmácia viva num contexto agroecológico, de conservação dos sistemas e dos biomas ali onde ela fica, né, de preservação, e que gera também conhecimento e conscientiza
esses agricultores e esses produtores, para que se compreenda que nós estamos falando de um grande sistema, que é o sistema Terra. Né? Que a gente está falando da floresta, que a gente está falando das águas, que a gente está falando dos ares, das camadas de ozônio, da preservação dos saberes, enfim, e entender que existem esses guardiões. Eu gosto desse termo, né, dos guardiões da floresta. Nós precisamos, sim, da agricultura intensiva, extensiva, mas nós não podemos abrir mão, principalmente num momento em que nós estamos passando por uma pandemia. A gente sabe que essa pandemia, ela vem dessa intervenção do homem na natureza, né? Assim como nós precisamos estar atentos também às mudanças climáticas que virão, né? Porque senão nós vamos nos transformar numa sociedade extremamente distópica, né? E eu espero ainda, creio no futuro, que a gente faça essa reparação da natureza, porque o que a natureza está pedindo da gente é isso, é que a gente olhe, observe, saia, se recolha, para que a natureza possa se manifestar. Então, as plantas medicinais, ela está nesse contexto, né, do cuidado ancestral, que há milhares de anos estão aí e que a partir da organização de políticas, de que governos que se interessaram em promover uma política, essa política possa acontecer na ponta e que os usuários do Sistema Único possam ter acesso e que também os agricultores possam produzir, gerar produtos com valor agregado, onde essa marca de valor da Associação de Mulheres da APA Cantão, por exemplo, que tem a sua produção, possa estar vinculada ao seu produto. Ou seja, a questão de gênero está vinculada, a questão do bioma está vinculado e a questão territorial também esteja vinculada. Tá? Então, em linhas gerais, a Dani pediu para eu falar dos articuladores, a Dani falou para eu não falar muito, mas eu já falei um monte. Mas é importante destacar que essas oficinas, elas se dão a partir de um articulador local que mobiliza esses atores para que as oficinas ocorram, tá? Então, a Martinha, ela tem sido a nossa articuladora local extremamente ativa, enganjada e que nos mobiliza e que faz esse projeto andar. Então, a Martinha também é muito responsável pelo sucesso do projeto. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Martinha, coloco-me à disposição, estou aqui para falar, e, por enquanto, eu acho que é isso. Muito bom, obrigada, Josi. E agora nós passaremos para a doutora Ana Prades, coordenadora da Farmácia Viva e de Ações Integrativas de São Bento, Santa Catarina. Bom dia, Ana, um prazer. Mais breve você virá aqui no Tocantins. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Estão conseguindo Sim. me ouvir? Ai, ótimo. Sim. Então, bom dia, Agrotins, bom dia, Daniela, bom dia, Josiane, bom dia, Marta. Prazer incrível estar aqui com vocês, dividindo um pouco, contribuindo nesse processo que eu estou vendo que discussões e levantamento de questões muito pertinentes ao que a gente vai falar hoje, a questões agroecológicas, enfim, plantas medicinais, biomas, está tudo envolvido, principalmente saberes e cultura popular. Eu gostaria que a gente começasse, então, a nossa apresentação de slides, mas como o tempo é reduzido, eu vou pedir para o pessoal colocar lá no slide 9, slide 9, e eu vou trazer para vocês aqui um pouco da nossa visão, como que nós inserimos a farmácia viva e como que a gente insere, né, esse programa, esse programa, e que a gente trabalhe com ele dentro do Sistema Único de Saúde. Quando eu vi todas as falas até agora, né, essa preservação da questão dos saberes tradicionais, do próprio uso das plantas nativas e mesmo das plantas que vieram com os nossos colonizadores, né? Existem duas políticas extremamente importantes e que marcam, são marcos regulatórios de todo esse processo que está acontecendo.
Uma é a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a outra é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, ao meu ver, quando a gente fala, né, de inserir a fitoterapia dentro do Sistema Único de Saúde como um recurso de tratamento, um recurso terapêutico, onde que está essa fitoterapia? A fitoterapia ela está inserida dentro das práticas integrativas e complementares. Então tem que haver um consenso do gestor municipal que quer trabalhar com a fitoterapia de abraçar essa política e inserir as práticas integrativas dentro do Sistema Único, né, dentro da atenção primária. Para quem não conhece o que são práticas integrativas, são todas as práticas fora, digamos assim, a medicina convencional, né, o tratamento lá com o médico diretamente, são todas as práticas que promovem saúde, que complementam esses tratamentos convencionais, né, porque tradicionais somos nós. Convencionais é o uso da medicação, dessa questão biomédica, né. Então, o que vem? São 29 práticas integrativas que a gente pode colocar dentro de um posto de saúde, por exemplo. Então, a gente pode colocar desde a arte-terapia, yoga, até a fitoterapia, né? E como que entra a fitoterapia dentro desse meio e como que se insere a farmácia viva? Na verdade, esse é um grande questionamento que todos os municípios têm, desse esclarecimento de como trabalhar com planta medicinal dentro da sua unidade de saúde, dentro da sua secretaria municipal de saúde, dentro do seu estado. Quando a gente vai, podia, por favor, passar o próximo slide, então o slide 10, né? Então, aqui é esse contexto, onde que a gente contextualiza o que nós estamos fazendo com a fitoterapia na nossa cidade. A gente tem a fitoterapia dentro do contexto da Política Nacional de Práticas Integrativas, ou seja, oferece ela dentro de uma unidade de saúde como uma forma de tratamento. Um médico, um enfermeiro, alguém com especialização em fitoterapia, que passa a prescrever planta medicinal, ou grupos, né, grupos de saúde, que a gente tem grupos de crônicos, grupos de atividades que podem trabalhar com plantas medicinais, com uso caseiro, preparações, né? A gente tem a fitoterapia dentro do contexto das plantas, da política das plantas medicinais e fitoterápicos, né? E a gente tem dentro do contexto da assistência farmacêutica, que daí são complexidades diferentes, mas que todas têm uma secção aí interessante e que tem que ser muito bem esclarecida e trabalhada para ver como que esse município vai abordar essas questões. Então, vamos para o próximo slide, que aqui eu falo para vocês ao que se propõe, né, e o que fala, então, essa política que a Josiane falou, né, tão importante, que regula, né, o nosso marco regulatório para quem trabalha com planta medicinal. Essa política, na verdade, ela já virou, inclusive, um programa que tem ações determinadas pelos diversos entes aí, né, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia, mas, enfim, algumas ações dessa política, né, que nesse momento e nessa discussão vem muito ao que a gente está falando dos saberes tradicionais, da preservação dessas espécies, ali, ó, inserir plantas medicinais e fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia com segurança, eficácia, e o que fala muito, e falou com bastante propriedade, a capacitação que Josiane fala, né, dessas questões de qualidade desse produto que vai chegar, que vai ser adquirido, que vai ser cultivado, ou enfim, essa questão da qualidade da política está dentro do programa, né? E vocês vejam que
está dentro, essas questões todas também são levantadas dentro da própria política de prática integrativa também, quando se fala de fitoterapia lá. Promover a inclusão da agricultura familiar e cadeias, nas cadeias e nos arranjos produtivos de plantas medicinais, o que vocês já estão fazendo, né, o que vocês já estão batalhando e articulando. Desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, enfim, eu vou correr um pouquinho para a gente chegar na farmácia viva em si, né? Então, vamos lá. O que eu vejo que é um gargalo importante, que tem que ser discutido, é que essa implementação do programa de plantas medicinais e fitoterápicos, ela é descentralizada. Então, assim, nós temos diretrizes, temos ações, mas do que deixa cada município fazer de acordo com as suas possibilidades. Mas nós temos algumas questões muito, muito importantes quando a gente vai trabalhar com farmácia viva. Existe uma legislação, né, algumas resoluções que são extremamente duras, né, quando a gente pensa em produzir fitoterápico e fitoterápico dentro do SUS. E eu vou apresentar algumas coisas aqui para vocês. Então, vamos passar para o slide, eu vou passar aqui porque, né, para o slide 15, ali que eu falo inserindo a fitoterapia na rede de atenção à saúde e os tipos de farmácia viva. Quando a gente fala de tipos de farmácia viva, isso é baseado na legislação do Ceará, né, que veio com o professor Francisco Abreu e Matos, que foi a pessoa que idealizou. O que ele fez? Ele entrou para dentro do Nordeste, do Ceará, e fez esse mapeamento fantástico do uso de plantas medicinais lá, isso no início da década de 80. Então, essa é a pessoa, para quem trabalha com fitoterapia no SUS, ler a obra dele, estudar a forma como ele fez, é extremamente importante. E o que ele fez? Ele fez essa interseção entre o saber popular, a academia e o sistema único na época, né? Não era o SUS, mas era o sistema público de saúde. Então, ele fez isso, que na verdade isso foi uma diretriz falada lá na Conferência de Alma Ata, né, onde eles pediram para que os povos preservassem os seus saberes populares, a sua forma de medicina tradicional, e o que é aqui no Brasil, o que nós temos? A medicina ameríndia, né, a nossa medicina, as nossas plantas medicinais, é isso que nós temos, essa é a nossa medicina tradicional. Quando a gente fala de inserir farmácia viva, o que justifica um município colocar farmácia viva? Como que você justifica inserir esse programa, que é um programa que fala sobre colheita, processamento, beneficiamento, armazenamento e distribuição de plantas medicinais para a população? Como que você faz isso? Como que você justifica? Primeira coisa é fazer uma pesquisa etnobotânica, que foi o que o professor José fez lá no Ceará, que ele foi a campo e viu o que a população utilizava. Então, a gente vai para o próximo slide 16, e está ali a nossa pesquisa etnobotânica aqui em Santa Catarina, no nosso município de São Bento do Sul. A gente fez um mapeamento de como que o povo utilizava, junto com as agentes comunitárias de saúde, e chegamos aí a um mapeamento de como que o povo utiliza, quais as espécies que eles utilizavam. Juntamos isso com as espécies que o próprio Ministério colocou dentro da assistência farmacêutica, que são as espécies que estão dentro da Rename, para quem não sabe, aqueles medicamentos que a gente pega no posto de saúde, eles são determinados por uma lista, né, uma lista do Ministério da Saúde, do Departamento de Assistência Farmacêutica, e nessa lista estão 14 fitoterápicos, muito poucos nativos, né, mas que é aí um gargalo, né, não temos muitos fitoterápicos nativos na Rename. Temos a espinheira santa, que é nossa aqui, a nossa menina dos olhos, aqui da minha região. Eu estou num bioma totalmente diferente do pessoal que está no Tocantins,
estou no momento com 2 graus, congelando aqui, conversando com vocês. É um bioma totalmente diferente, Mata Atlântica, né? Então, eu tenho outras espécies aqui, mas trabalho muito com ativas. Então, nós fizemos esse mapeamento, juntamos com essas plantas que estavam na Rename, aquela que nós entendemos que conseguiríamos produzir dentro do município, trabalhar com ela dentro do município. Então, a partir dessa pesquisa, nós iniciamos o nosso pequeno trabalho. E eu preciso dizer para vocês que a implantação do Farmácia Viva é um processo lento. Ela é um processo que envolve a comunidade, envolve os detentores de saber popular, e eles têm que ser trazidos para esse processo. Então, eu gostaria de passar para o próximo slide, que é o 17, onde eu falo do Farmácia Viva tipo 1, que, na verdade, quando a gente vai ver lá no programa de plantas medicinais e fitoterápicos do Ministério, fala em planta medicinal fresca. Quando a gente insere Farmácia Viva tipo 1 no nosso município, a gente está falando em quê? Em trabalhar com canteiros de hortas dentro da nossa unidade de saúde, se é um município pequeno, se é um município um pouco maior, ver uma unidade onde tenha um espaço adequado, fazer um hortinho medicinal ali, um horto didático que a gente chama. Chamar os grupos de crônicos, os grupos de atividade dentro das unidades e discutir esse uso, discutir como que eles utilizam isso no seu dia a dia para o tratamento das suas doenças, levantar as questões, trazer o que tem de pesquisas acerca disso, né? Eu acho que essa conversa ela tem que ser muito horizontal, porque quando a gente trabalha com esses detentores, esses mestres de medicina popular, a gente não olha para eles verticalmente, a gente olha horizontalmente. São pessoas que, às vezes, trabalham com uma comunidade há 50 anos com aquela planta. E aí a gente vem com uma listinha pré-determinada, né, e cheio de contraindicações e de usos, e às vezes a gente tem uma conversa mais horizontal, nos abre os horizontes e traz informações para eles também. Então, esse respeito tem que ser bem pontuado, né? E também trabalhar com essas plantas na forma in natura nas hortas comunitárias, né? Aí eu vi que vocês têm aí em Palmas, né? Eu acho que eu vi alguns vídeos, e essas hortas comunitárias, elas são muito interessantes, porque elas, como vocês vão ver a seguir, elas podem ser fonte também de matéria-prima para Farmácia Viva. Então, esse trabalho com a planta medicinal fresca, o Farmácia Viva tipo 1, não quer dizer que não vai ter um profissional prescrevendo. Se ele for capacitado, sim. E a rede precisa ser capacitada para isso. Mas ela é a porta de entrada. Farmácia Viva tipo 1 é como a gente sensibiliza tanto a população para trazer ela para dentro da unidade de saúde, saber que a gente está acreditando nesse tipo de terapêutica, quando sensibilizar o nosso prescritor ali, o nosso gestor, que vai estar vendo toda essa movimentação e, opa, estou me sentindo, acho que eu preciso dar uma olhada para esse pessoal que está trabalhando com planta medicinal, porque o povo está trazendo, o povo está vindo para o posto e querendo saber. Então, vamos passar ali o próximo slide, o slide 17. O que a gente fez aqui com as hortas comunitárias, né? A gente implementou aqui em São Bento do Sul, desde 2012, foi um projeto junto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, MDA, né? E lá, como é que funciona aqui a nossa horta comunitária? Semear, cultivar e colher o excedente, vender. Nesse esquema, nós inserimos as plantas medicinais nas hortas comunitárias. Então, com o que nós trabalhamos aqui no SUS para produzir as nossas plantas medicinais? Com voluntários, certo? Então, assim, eles são capacitados, eles participam, mas é um trabalho voluntário dentro dessas hortas. E como vocês vão ver nas fotos que eu vou mostrar a seguir, pode passar o próximo, por favor. Aqui, vocês vão ver como que a gente estruturou essas hortas e de que forma que a gente trabalha a Farmácia Viva tipo 1 nesse contexto da atenção primária, com grupos, né, envolvendo tantos profissionais,
quanto as pessoas, quanto a comunidade em geral, né, que vai participando. Então, por favor, pode passar para o slide 20, página 20, né? Vocês estão vendo ali, ó, uma horta comunitária, está ali a construção dela, vocês estão vendo as pessoas estão todas agasalhadas, é porque aqui realmente faz frio, gente, faz frio demais. E eu preciso trabalhar aqui em estufa, porque algumas espécies que a própria comunidade referiu que usa, elas não conseguem fazer o ciclo dela inteiro aqui por causa do nosso frio, por causa da geada. Ali vocês estão vendo que essas hortas didáticas, elas também servem de estudo para as universidades que vêm aqui. A gente tem um curso de fitoterapia, um curso de extensão em fitoterapia que capacitou a comunidade, capacitou profissionais, e está ali eles observando, né? Eu estou passando uma prova de identificação para eles, utilizando esse horto didático. O próximo slide 21, também ali, ó, toda a construção desses canteiros com a participação popular, a participação do biólogo que identifica as espécies medicinais, né? Então a gente vai ali, né, para vocês verem como que se organiza, como que a gente organizou aqui a produção de planta medicinal com a horta comunitária, essa participação popular que é tão importante, que fortalece esses programas. Por favor, passa o próximo slide, ali 23. Uma capacitação extremamente importante para quem quer trabalhar farmácia viva dentro do seu município, chamar o Senar. O Senar nos ensinou algumas práticas importantes ali de irrigação, aspersão, cultivo de mudas, então foi extremamente válido. Aqui, oficinas de plantas medicinais, que foi uma forma que nós descobrimos depois que nós decidimos trabalhar com planta medicinal, a gente inseriu várias oficinas trabalhando cada sistema do corpo e trabalhando também com como que semeia, isso tudo dentro de posto de saúde ali, né? Slide 24. Slide 25, também essa construção, né? Trazer esse conhecimento para dentro do posto. É extremamente importante essa troca. Vejam que a maioria das pessoas são idosas, né? Então é extremamente válido essa troca de saberes. Muitas vezes eles ficam quietinhos, depois eles vão se soltando e contando as suas experiências. Pode passar ali, slide 26. Também com oficinas de xaropes, com grupos de idosos. Pode passar slide 27. Slide 28, eu tenho a capacitação do Senar, e que foi aonde, pessoal, nós entramos nessa decisão de partir por farmácia viva tipo 2, né? Então, nós temos 3 tipos aqui. Farmácia viva tipo 1, trabalhar com a planta medicinal in natura. Farmácia viva tipo 2, e aí que entra, e é muito pertinente essa questão toda que nós estávamos falando dos pequenos agricultores e dos produtores. Quando o município... Ana Prates? Oi. Nós vamos já estar colocando as questões das considerações e algumas perguntas que foram feitas, nós vamos encaminhar para os e-mails seu, da Josiane e da Dani, inclusive Associação dos Moradores de Silvanópolis, né, que é um grupo que trabalha já plantas medicinais, a dona Itaci, o Joran, que é um consultor, inclusive, da economia solidária, mas irei passar para seus e-mails, né? Então, queremos agradecer a participação de todas vocês e estaremos passando para as considerações finais de cada um. E todas as perguntas que estão sendo encaminhadas para nós serão encaminhadas nos seus devidos e-mails, ok? Quero agradecer vocês e queria as considerações suas. Novamente, eu gostaria de agradecer em nome do Ministério da Agricultura, tá, pela presença aqui nesse evento tão importante e grandioso aí para o Estado. Eu acho que foi muito
é oportuna a nossa fala, apesar da gente não ter concluído, né? Mas outra oportunidade virá. E eu gostaria depois que a Ana, se ela pudesse finalizar, Ana, falar só um pouquinho de como é a comercialização, porque é possível comercializar o agricultor familiar, que é possível vender para essa farmácia viva, né? Porque eu acho que é É a dúvida possível. maior. Se não tiver essa espécie no horto comunitário e essa espécie estiver dentro da Rename, é possível o município ou o estado comprar do agricultor familiar? Eu acho que essa é a pergunta mais chave no momento que eu também estou recebendo aqui, viu, Martinha, via WhatsApp dos nossos É possível. companheiros e parceiros, né? Então, me pediram para fazer essa pergunta, mas é isso. Eu quero Tá? agradecer mais uma vez e espero que a gente possa nos encontrar pessoalmente em breve aí no estado para a continuidade do nosso projeto. Obrigada, viu? Com certeza, nós estaremos juntos. E aí a doutora Josiane com as suas considerações. Tá sem áudio. Desculpem, esse negócio do áudio é complicado. Então, eu queria dizer que a apresentação da doutora Ana Prades vai ficar com gostinho de quero mais, muito mais, porque agora ela vai certamente se juntar a esse grupo das cadeias de valor, né, a farmácia viva, como essa ideia também de uma cadeia de valor importante, de como que a gente vai agregar, estabelecer essa relação entre os pequenos agricultores, entre os agricultores e a comercialização. Como é que a gente consegue efetivamente transformar o SUS num grande mercado para esses pequenos agricultores? E a gente entende que a farmácia viva é uma porta, né, que pode se abrir para esse processo. Então, eu reitero a questão da Dani, não vou falar muito porque eu vou deixar a minha fala para a Ana poder complementar um pouquinho, porque essa parte da farmácia viva tipo 2 é muito importante, que é quando entraria os agricultores na... Mas vamos lá, grata Ana Prades, grata Martinha, grata a Agrotins, grata ao governo do estado do Tocantins, que sempre nos recebe com muito carinho, tá? Muito grata. Obrigada, Josi. E aí passaremos para a Ana, e com certeza, Ana, na próxima Agrotins você vai estar aqui conosco. Vocês têm que guardar, assim, 6 horas para eu falar. Eu também tenho esse problema. Pode, claro que pode. Pode, o município pode comprar, entende? Então, assim, mas isso tem que ser muito bem articulado, porque, por exemplo, o caso da babosa está na Rename. Então, a gente tem como inserir dentro da assistência farmacêutica. E quando o fitoterápico está na assistência farmacêutica, ele pode ser comprado com o dinheiro da assistência. Então, insumos para a fabricação desse fitoterápico podem ser comprados, entende? Então, a gente consegue linkar dessa forma. Pode ser, a droga vegetal pode ser comprada? Pode ser comprada também. Só que, né, tem todo um processo que a gente tem que fazer essa inserção desses produtos dentro da REMUME, que é a Relação Municipal de Medicamentos. Então, assim, é um processo que levaria, de repente, um dia para a gente conversar, né, sentar e fazer todas as considerações, e que o principal, pessoal, é assim, ó, a qualidade, ela é o ponto-chave disso. Capacitar esse agricultor, esse produtor rural, para que ele tenha esse valor que Josiane falou, agregado ao seu produto, e também o valor econômico, para que o município compre um produto que já tem qualidade inserida nele, e que isso dê tranquilidade para o gestor da saúde saber que ele está comprando um produto, uma planta medicinal que já está dentro de todos os padrões de qualidade desde lá do cultivo. Eu peço, por favor, que assistam, eu fiz uma gravação de qualidade em planta medicinal.
Então, tem aí na Agrotins essa palestra. Eu também falo demais, foi 40, era 30, eu falei 45, mas é porque é muita informação para passar. Queria pedir desculpas que não consegui, não chegamos no ponto-chave, né, que seria agora, mas, enfim, meu agradecimento a Josiane, a Dani aqui presente comigo, a Marta pelo carinho, e, assim, boa sorte para a gente que trabalha nisso, sucesso, é um trabalho feito com amor. Convido a todos para conhecer o nosso programa aqui em São Bento do Sul pelas redes sociais, é Farmácia Viva SBS, fico à disposição para responder dúvidas e toda essa questão aí relacionada. Um abraço a todos, bom congresso. Muito obrigada, Ana Prades, e agradecendo toda a equipe da Secretaria da Agricultura, os agricultores familiares que estão nos acompanhando, as comunidades tradicionais, lá da Jalapão, lá na Barra da Aroeira, a comunidade Silvanópolis e também as mulheres agroextrativistas da APA Cantão, que estão construindo todo esse projeto aqui no estado do Tocantins, das plantas medicinais e fitoterápicas, e também construindo esse processo da farmácia viva, que vai valorizar o conhecimento desses agricultores numa perspectiva de ter seus produtos vendidos para o SUS e também no próprio programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Como falei, as respostas serão dadas através do e-mail da Daniela, daniela.vasconcelos@agricultura.to.gov.br, e também da Josiane, josiane03@gmail.com, e da nossa doutora Ana Prades, farmáciaviva@sambento.gov.br. Nós agradecemos a todos e estaremos dando as respostas por esse e-mail, e lá de Silvanópolis, na comunidade de lá, da qual já iniciou um trabalho, nós temos um agendamento lá, passando esse processo de pandemia, a SEAGRO, e nós estaremos lá com essa palestra, construindo e trabalhando esse processo das plantas medicinais no estado de Tocantins e dos fitoterápicos. Muito obrigado, e entrem na nossa plataforma, porque tem essa palestra gravada da Ana Prades, entre a plataforma onde tem as palestras gravadas, coloca Ana Prades e vocês estarão vendo com mais detalhe isso que a Ana colocou, a Josiane e a Daniela. Nós agradecemos aos agricultores, toda a equipe, e vamos continuar na Agrotins Virtual 2020, fortalecendo a agricultura familiar.